Pregador de fora, viu? Apesar de vocês me verem poucas vezes aqui na Haja, mas eu faço parte da Aliança Jovem, amém, irmãos? Eu não sou velho, viu? Eu sou um homem casado de 34 anos, tenho um filho de 5 anos, estou casado aí há uns 11 anos aí, quase chegando nos 12, né? Muito bem casado, muito bem decidido, né? E estou aqui diante dessa turma maravilhosa, né? E eu quero dizer para vocês que quando eu casei ou decidi casar, eu já tinha convicção do que eu queria para a minha vida, né? E do quanto eu seria fiel à minha esposa, né? E eu estou falando isso, a palavra não tem nada a ver com casamento, né? Mas eu estou falando isso para você, jovem, que vai casar, né? Escolha bem, ore muito, viu? Porque você precisa estar decidido, como eu estive decidido, e eu não me arrependo. Já se passaram aí 11 anos, e como eu sou feliz com a esposa que tenho, com a família que tenho, amém? Então eu deixo essa para você pegar aí para você, viu? Ore muito, viu? Porque é só uma vez, amém? O Fábio me trouxe essa responsabilidade de trazer uma palavra hoje na Haja. O Fábio é um cara que eu tenho muita admiração, né? Ele, de vez em quando, ele vai lá no meu estabelecimento bagunçar, né? E aí a gente conversa muito, né? Eu gosto muito da companhia dele. Quando ele chega lá, a garrafa de café já está vazia já. Mas eu vou, da próxima vez que o Fábio for lá, viu, Fábio? A garrafa já vai estar separada para você, viu? Não vou passar vergonha não, viu? Então ele teve lá esses dias e a gente conversando e ele me convidou, né, para trazer uma palavra, né, nessa noite. E eu confesso aos irmãos que o Senhor, ele já havia beliscado algo no meu coração, né? Já tinha, né, falado algumas coisas em meu coração, agora em poucos dias para trás. Então eu não tinha uma palavra pronta ainda, mas eu já tinha alguma coisa, eu já tinha anotado algumas coisas. E eu não sei por quanto tempo, quantos minutos eu vou falar aqui, né? Não sei se essa pregação se tornará longa ou se vai ser algo curto. Mas o que eu sei é que ela vai tocar em seu coração, isso eu tenho certeza. Amém? Eu gostaria de orar um pouquinho mais. Senhor, nós, mais uma vez, nós te damos toda a honra e toda a glória, Senhor. Meu Deus, quem sou eu aqui, Senhor? Diante, meu Deus, de uma geração tão linda como essa, da Adonai. Senhor Deus, nessa noite, que o Senhor venha tirar tudo aquilo que possa roubar a Tua glória. Senhor Deus, roubar, Senhor Deus, a Tua majestade, Senhor, aquilo que o Senhor é. Meu Deus, que eu não venha aqui bagunçar aquilo que o Teu Espírito Santo tem trabalhado aos nossos corações. Senhor Deus, mas que eu venha aqui trazer uma palavra, Senhor Deus, que possa ser como uma flecha sobre os nossos corações, Senhor, sobre cada coração aqui. No nome de Jesus, Senhor Deus, eu te peço que toda a atenção agora seja redobrada para o Senhor. Meu Deus, como eu disse, quem sou eu aqui, meu Deus? Que as atenções não sejam para mim, que eu não queira ser glorificado, Senhor, mas que o Senhor seja visto aqui, Pai. Que o Senhor seja visto aqui, que o Senhor seja glorificado aqui.
e que essa palavra possa trazer esperança para alguns e possa trazer confirmação para outros. Meu Deus, e que essa palavra possa nos colocar de volta, Senhor Deus, no propósito, Senhor. No nome poderoso de Jesus. Amém. Glória a Deus. O tema que o Senhor colocou em meu coração para esse tempo diz assim: uma geração que quebra velhas regras. Amém? Uma geração que quebra velhas regras. E quando eu falo de velhas regras, eu estou falando exatamente de coisas que a Bíblia reprova. Eu estou falando exatamente de coisas que Deus reprova. Né? Quando eu falo de velha regra, então se liga aí. É de tudo aquilo que o Senhor reprova. De tudo aquilo que a Bíblia reprova. Essas são as velhas regras. E essa é a geração que eu estou olhando aqui, que eu estou vendo, que eu faço parte, que vai quebrar essas velhas regras. Amém? Eu posso ouvir um glória a Deus? É essa geração que vai quebrar essas velhas regras. E para a gente chegar a um destino, de acordo com esse tema, a palavra que o Senhor me trouxe foi lá em Josué. E eu convido você a abrir Josué capítulo 24. Se você está com a sua Bíblia, você pode abrir ela aí. Eu não sei se a mídia vai colocar aqui, mas é Josué capítulo 24, a partir do versículo 1. Eu creio que alguns já conhecem esse contexto, muitos se deleitam nessa passagem e já conhecem muito bem ela. Então eu vou ler aqui. Então Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém, convocou as autoridades, os líderes, os juízes e os oficiais de Israel, e eles compareceram diante de Deus. Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: há muito tempo os seus antepassados, inclusive, irmãos, eu sou ruim de português, e se eu errar aqui, me perdoe. Inclusive Terá, pai de Abraão e de Naor, viviam além do Eufrates e prestavam culto a outros deuses. Mas eu tirei seu pai Abraão da terra que fica além do Eufrates e o conduzi por toda a Canaã, e lhes dei muitos descendentes. Dei-lhes Isaque, e a Isaque dei a Jacó e Esaú. A Esaú dei os montes de Seir, mas Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão, e feri os egípcios com pragas, com os quais os castiguei. Depois tirei vocês de lá. Quando tirei os seus antepassados do Egito, vocês vieram para o mar, e os egípcios os perseguiram com carros de guerra e cavaleiros até o Mar Vermelho. Mas os seus antepassados clamaram a mim, e eu os coloquei trevas entre vocês e os egípcios. Fiz voltar o mar sobre eles e os encobri. Vocês viram com seus próprios olhos o que eu fiz com os egípcios. Depois disso, vocês viveram no deserto longo tempo. Eu os trouxe para a terra dos amorreus, que viviam a leste do Jordão. Eles lutaram contra vocês, mas eu os entreguei nas suas mãos. Eu os destruí diante de vocês, e vocês se apossaram da terra deles. Quando Balaque, rei de Moabe, filho de Zippor, se preparava para lutar contra Israel, mandou buscar Balaão, filho de Beor, para lançar maldição sobre vocês. Mas eu não quis
ouvir Balaão, de modo que ele os abençoou vez após vez, e eu os livrei das mãos dele. Depois vocês atravessaram o Jordão e chegaram a Jericó. Os chefes de Jericó lutaram contra vocês, assim como os amorreus, os ferezeus, os cananeus, os hititas, os gigazeus, os heveus, os jebuseus, mas eu os entreguei nas mãos de vocês. Eu lhes causei pânico para expulsá-los de diante de vocês, como fiz aos 2 reis amorreus. Não foram a espada e o arco que lhes deram a vitória. Foi assim que dei a vocês uma terra que não cultivaram e cidades que vocês não construíram. Nelas moram e comem de vinhas e olivais que não plantaram. Agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram, além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Se, porém, não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e minha família serviremos ao Senhor. Amém? Por que eu precisei ler praticamente todo o capítulo de Josué 24? Porque nós temos uma capacidade muito grande de se esquecer das coisas. É por isso que eu li todinho de novo, apesar de você já conhecer. Né? Então, nesse contexto, nesse texto que a gente acabou de ler, fala de lutas, fala das dificuldades, das guerras, das provações, dos livramentos, das vitórias que o povo de Israel passou, né? Sempre conduzido por Deus, através de Josué. De um povo que testemunhou e viu as grandes maravilhas que Deus fez em favor de cada um deles. Então a gente pôde relatar isso, que Deus ele trabalhou em favor de um povo, de uma geração, em meio a tanta luta, a tanta dificuldade. O Senhor sempre cuidou desse povo e sempre zelou por esse povo, né, de cada um deles. E neste mesmo texto, nós podemos destacar 2 tipos de geração. 2 tipos de geração nós podemos destacar nesse texto que a gente leu, de Josué, capítulo 24. A primeira geração, a geração dos que permaneceram fiéis a Deus. Amém? A geração daqueles que permaneceram fiéis a Deus. E a segunda geração, a geração dos que decidiram seguir os costumes dos seus antepassados. Diga misericórdia. A geração daqueles que se submeteram às velhas regras. E nessa noite, meus irmãos, nessa noite, jovem, do mais novo ao mais velho, eu pergunto a você, de qual geração você quer fazer parte? De qual geração você quer fazer parte? Será se você quer fazer parte da geração dos que desistiram? Dos que deram ouvidos aos seus antepassados? Será se você quer dar ouvidos a ensinamentos totalmente corrompidos, totalmente contrários à palavra de Deus? Será se você quer fazer parte dessa geração?
Ou você quer fazer parte da geração daqueles que permanecem firmes em Cristo, daqueles que permanecem fiéis a Deus? Como Josué disse no versículo do capítulo 24: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então Josué, ele fez parte da geração daqueles que permaneceram fiéis a Deus, e não daqueles que retrocederam, e não daqueles que recuaram. Eu estou diante de uma geração de jovens, que eu me incluo nela, que farão a diferença nesse tempo. Você precisa ser esse jovem que fará a diferença para esse tempo, porque há uma necessidade, irmãos. Há uma necessidade. Sabe por quê? Porque o pastor Lucas já pregou diversas vezes aqui, mencionando um texto que diz que os campos estão brancos. Então há uma necessidade. Existe uma necessidade. A grande colheita se aproxima, irmãos. A grande colheita se aproxima. Os campos já estão brancos, já estão maduros. Existem muitos jovens, irmãos, nesse exato momento, se autodestruindo lá fora. Jovens que não tiveram a mesma oportunidade que vocês estão tendo hoje, de sentar numa cadeira, de ouvir a palavra do Senhor, sabe, de fazer parte de uma geração de adoradores, de verdadeiros adoradores. Existem jovens lá fora, talvez com as mesmas características sua, talvez com a mesma idade sua, esperando por você. Esperando por você, irmãos. Esperando por mim. Esperando que por uma palavra liberada por você. Milhares e milhares de jovens todos os dias se suicidam no Brasil. Todos os dias, eu estou falando só do Brasil. Todos os dias procuram uma ponte para se jogar, procuram uma corda para se enforcar, se entope de remédio para se matar. A grande colheita se aproxima, e o Senhor espera de você, jovem corajoso. O Senhor espera de você, o Senhor espera por você. Quando eu começava a escrever algumas coisas nesse caderno, eu não sabia que ia vir aqui na Aliança Jovem hoje. Diante de Deus, não sabia. Né? Quando o Fábio lançou a ideia, eu abracei ela e falei: Fábio, eu prego, cara, eu prego. Me bota lá que eu prego. E talvez o que o Fábio não sabia, eu acho que nem mesmo o pastor Lucas sabia, está bem ali atrás, era que um dos desejos do meu coração era estar aqui hoje. Sabe, assim, não é por pregar, irmãos, mas é por estar junto, assim, de poder se sentir útil para a obra. Porque eu faço parte desse negócio aqui, desse trem aqui, da Aliança Jovem. E desde o Herbert, eu sempre tinha esse desejo. Só que eu sou tímido, irmãos. Querendo ou não, eu sou tímido. Apesar de eu ser um cara brincalhão, mas eu sou tímido, viu? Eu sou difícil de dizer assim: cara, eu quero participar disso. Se ninguém chegar e me colocar, eu não vou.
Mas se chegar e contar comigo, pode ter certeza que eu estou lá, né? Então esse era um dos desejos, Fábio, do meu coração, e Deus está me dando, sabe, esse privilégio de realizar, sabe, de estar aqui com vocês, de trazer uma palavra para a Aliança Jovem. O pastor Lucas já teve coragem de me botar no domingo, não sei onde era que ele estava com a cabeça, para pregar. Já preguei nas quarta-feiras algumas vezes, mas na Aliança Jovem essa é a primeira vez. E como está sendo gostoso poder estar com vocês aqui e estar lançando uma simples palavra como semente ao coração de alguns aqui, ou talvez de todos. Mas quando eu escrevi, irmãos, essa palavra, eu comecei a orar a Deus: Senhor, confirma, Senhor, confirma essa palavra. Eu não quero ir lá e achar que é algo que eu escolhi e escrevi, é algo que eu rabisquei. Eu sei que é uma palavra tão simples, Senhor Deus, mas me confirma ela. Eu preciso que o Senhor confirme. E Ele me trouxe 3 nomes de 3 jovens da Aja, aqui da Adonai. Ele me trouxe 3 nomes, eu não entendi porquê, mas talvez esses 3 jovens vão entender porquê. E o primeiro nome que o Senhor me entregou foi o nome do Victor. E eu não sei porquê, Fábio. Bicho, parece loucura as coisas de Deus. Mas quando o nome do Victor veio a mim, eu estava no meu horário de almoço. Meu horário de almoço é meio bagunçado, irmãos. É das 2 horas da tarde às 4. Olha a loucura. E por incrível que pareça, Fábio, Victor apareceu do nada lá na oficina. O cara apareceu lá para consertar um problema na moto. E eu tenho certeza, Senhor, isso ali foi um pretexto para você mandar ele lá. Foi um pretexto. Porque quando eu preparava essa ministração, me veio o nome dele. Eu falei, eu preciso colocar aqui. Eu preciso contar isso lá. E foi o primeiro nome que veio. E logo depois ele aparece na oficina. Então, assim, poucos minutos. E por que eu estou falando isso? Porque tem tudo a ver com a palavra, irmãos. Tem tudo a ver com a palavra. Uma geração que quebra velhas regras. E que o Espírito Santo está nos conduzindo nessa noite. É que Victor faz parte dessa geração que vai quebrar velhas regras. Amém? Ele vai quebrar velhas regras. Por que eu digo isso? Porque Victor, quando entrou na oficina, o ambiente mudou naquele lugar. Sabe? Pensa num cara cheio de Deus. Sabe? Um cara educado, irmãos. Que chega e abraça a gente. E aquela coisa. E eu, meu Deus, o que esse cara tem, né? Mas eu já sabia que é o Espírito Santo através dele. Então naquele dia, Victor, Deus confirmou essa palavra. Deus, ele confirmou, e eu entendi, Fábio, que era isso mesmo que era para cá hoje, né? E aí eu, Senhor, obrigado, porque Victor não tem frequência lá na oficina, não que, porque a gente, talvez por questão de distância e tudo, mas ele não tem frequência lá, foi muito raro, eu até me assustei. A minha esposa disse, ó, tem alguém te esperando lá embaixo. Aí eu, já moço, só um minuto, já estou descendo. Quando eu desço, era o Victor. E veio outro nome, ele não está aqui hoje, mas é o Mateuzinho, costuma sentar aqui assim, moreno, bonito, barbudo. É o da Letícia, é? É, o Mateus da Letícia.
né? Me veio o nome dele também. E no decorrer do processo, me veio o nome de Isaías também. Esses 3 jovens vieram, talvez, aos melhorzinhos que está tendo. É não. Por que esses 3 jovens? Não sei. Tente se entender com Deus depois. Mas eles representam a geração de verdadeiros adoradores de hoje. Essa mesma geração que vai quebrar velhas regras, irmãos. Nós precisamos ser essa geração que quebra essas velhas regras. Esquece essa ideia de que, meu pai era assim. Meu pai era bruto, por isso que eu sou bruto. Esquece isso, irmãos. Não existe isso. Quebra essa regra. Anula isso sobre você. Mas meu pai, minha família toda é uma família depressiva. Acaba com isso hoje, irmãos. Isso precisa ser eliminado hoje. Você precisa quebrar isso hoje. Essa regra satânica, demoníaca que tem nos aprisionado e tem roubado os nossos sonhos. Talvez você está pensando que não é capaz, porque você está, fragmentado ou sei lá, ou grudado em um costume do seu pai, em um costume dos seus antepassados. Deixa eu dizer algo para você, irmãos. Ame seu pai, amém? Ame ele, obedeça a ele. Mas não segue o mesmo padrão que ele decidiu seguir. Porque talvez esse padrão que ele decidiu seguir não cabe na Bíblia. Não entra, não é de acordo com a Bíblia. Então é por isso, irmãos, que só você pode quebrar isso. Talvez nós estamos presos em algo e você acaba se autocondenando, dizendo que não tem mais jeito, que eu sou assim mesmo. Deixa eu dizer algo para você, você não é assim. Você não pode aceitar isso para você. Corra atrás dos seus objetivos, conquiste o que você precisa conquistar, vença o que você precisa vencer, mas quebre as velhas regras. Quebre, irmãos. Eu sou um jovem de 34 anos, mas eu já fiz muita besteira nessa vida. Eu não fui um doido aí, desses doidão aí que não, que cheira de tudo, né, Fábio? Cheira de tudo e come de tudo. Eu não cheguei a usar droga assim, sabe? Eu também nem cheguei nem a ser um beberrão. Eu já experimentei bebida, mas foi algo muito pouco e eu não gostei, me fez até mal, né? Mas eu já fiz muita besteira, muita bobagem em relação a essa vergonhice, né? Como é que diz? Me ajuda aí, gente, né? Em relação a essa vergonhice mesmo. Pecado. Pecado. Pronto, pastor. Em relação ao pecado, irmãos. Então, eu fiz muita bobagem, né? Muita bobagem mesmo. E muitas delas, irmãos, só foram quebradas quando eu decidi entender como foi a vida do meu pai. Quando eu sentei para vasculhar a vida de meu pai e entender algumas dificuldades que ele teve, que foram geradas para mim, que foram transferidas para mim. Então eu herdei muitas características de meu pai,
Meu pai era um homem muito agressivo, muito bruto. E eu herdei algumas características dele, mas foram todas quebradas. Foram todas quebradas. Na minha casa, irmãos, os meus irmãos, eu era o mais danado, vamos dizer assim. Eu não respeitava ninguém dentro da minha casa. Pensa num cara danado que não respeitava ninguém mesmo. E eu posso dizer, irmãos, que hoje eu conquistei a minha casa, a minha família, o respeito dos meus irmãos, dos mais velhos, dos meus irmãos mais velhos, Fábio. Eu ganhei os meus irmãos, a confiança deles, o respeito deles, porque eu decidi que para em mim essa maldição não vai ser transferida para os meus filhos. Parou aqui, acabou por aqui mesmo. Então os sonhos que estavam parados, engavetados, eles foram acontecendo. Eles foram se realizando. Porque eu entendi que nós precisamos quebrar essas velhas regras que têm nos aprisionado. Eu me lembro de uma vez que meu irmão do meio, a gente pré-adolescente, e ele disse assim para mim, eu tinha feito algo, não me lembro o que foi, mas ele olhou para mim e disse que teria sido melhor se eu não tivesse nascido. Para vocês terem a ideia da gravidade de como era o meu comportamento, ao ponto do meu irmão do meio falar isso para mim. E naquele dia eu entendi porque que ele falou aquilo. Eu não me feri com aquela palavra, mas naquele dia eu senti o quão mal eu estava sendo para minha família, para os meus irmãos, o quão mau caráter eu estava sendo para os meus irmãos. Mas graças a Deus hoje eu tenho o respeito deles, por causa de Cristo sobre a minha vida. Amém, irmãos? Então, Victor, Mateus e Isaías, Deus disse que se agrada do coração de vocês. Amém? Foi o que o Espírito Santo me comunicou e eu estou repassando a vocês. Deus se agrada, Deus tem se agradado do coração de vocês. Deus tem se agradado do coração de vocês. E um dos segredos, irmãos, um dos segredos de nós sermos essa geração que quebra velhas regras, a geração que permanece fiel a Deus, um dos segredos está aí com você. Está com você um dos segredos. Coração, irmãos. Está no coração. Amém? Eu posso ouvir um amém? Amém. Diga assim, ó, o segredo está no coração. Está no coração. O segredo de uma geração que quebra velhas regras está aqui, ó, no coração. Gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro de Jó, capítulo 11.
Jó, capítulo 11. No versículo 13, diz assim: cadê? Era aqui assim. Vamos lá. Aqui. Perdi? Não, mais embaixo. Ainda bem que essa Bíblia aqui, ela tem aquele marcazinho aqui, marca o texto aqui. Amém. Jó, capítulo 11, no verso 13. A palavra de Deus diz assim, ó: contudo, se você lhe consagrar o coração e estender as mãos para ele, se afastar das suas mãos o pecado e não permitir que a maldade habite em sua tenda, então você levantará o rosto sem envergonhar-se, será firme e destemido. Amém? Contudo, se você lhe consagrar o coração, se você entregar o seu coração, a Bíblia fala que o nosso coração ele é enganoso, e por ele ser enganoso, nós devemos entregar ele a Deus, porque nós não podemos confiar em nosso próprio coração. É por isso que nós entregamos ele a Deus. Então, se você quiser ser essa geração, se você quiser fazer parte dessa geração, você precisa entregar o seu coração a Deus completamente. Você não pode ser um jovem dividido. Você não pode ser um jovem de um jeito aqui e lá fora de outro jeito, irmãos. Você não pode fazer isso de jeito nenhum. Você precisa ser melhor lá fora do que aqui. Aqui você é bonzinho, lá fora você tem que ser melhor. Quando vier a dificuldade, quando vier a provação, lembre-se que você não é mais dono do seu coração. Lembre-se que você não pode agir sempre com o coração. Você precisa sentir a voz doce do Espírito Santo lhe conduzindo quando vier a dificuldade. Quando vier aquele amigo que tenta te desviar. Quando vier a Expo Imp, né? Quando vier o período da Expo Imp que está acabando, eu não fui nenhuma vez, porque eu não tenho dinheiro para ir. Mas irmãos, quando vier o tentador, resista, meu irmão. Você pode. Você tem capacidade para isso. Para nós sermos uma geração diferente que vai alcançar outras gerações, nós precisamos ter essa convicção. Nós precisamos desse nível de entrega. Nós precisamos desse nível de entrega. Porque qualquer situação, qualquer uma, pode te tirar da presença do Senhor. Se o seu coração não tiver pronto para receber a pancada da vida, né? Para receber as pressões desta terra, então nós precisamos entregar o nosso coração. Tem outro texto no livro de Mateus, no capítulo 22, no versículo 37, Mateus, capítulo 22,
no versículo 37. Mateus 22, 37. Diz assim, ó. E respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Amém, irmãos? Primeiro veio o quê? O coração. Ame ao Senhor teu Deus de todo o coração. Aí depois veio a alma. Aí depois veio o entendimento. Então você precisa amar o Senhor de todo o seu coração, depois de toda a sua alma, depois de todo o seu entendimento. Mesmo que você seja um jovem intelectual aqui, o mais inteligente aqui hoje, você precisa ir mais fundo do que o seu próprio entendimento. Você precisa ir mais profundo do que o seu próprio entendimento. O teu nível de entrega precisa ser mais profundo do que o seu próprio entendimento, do que a sua própria alma, do que a tua própria alma diz a você, do que os seus próprios pensamentos dizem a você, do que o teu próprio conhecimento fala a você. Se você quiser fazer parte dessa geração, você precisa estar nesse nível. Você precisa entrar para esse nível. Outra passagem em Provérbios, agora lá em Provérbios, no capítulo 4. Provérbios, no capítulo 4, no versículo 23, diz o seguinte: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Olha só, acima de tudo, guarde o seu coração, pois é do seu coração que depende toda a sua vida. Então olha o tamanho da responsabilidade que nós temos, irmãos. Olha o tamanho. Olha a responsabilidade de guardar o seu coração. Talvez eu possa estar diante de muitas pessoas ansiosas. E eu falo da ansiedade do bem, não é a ansiedade, sabe, aquela doença. Não, eu estou falando da ansiedade do bem mesmo. Talvez eu estou diante de pessoas assim, ansiosas, né? Que às vezes quando estão para receber algo, sabe, nem dorme. Isso é normal. Mas eu quero dizer para você que o seu coração precisa estar acima da sua ansiedade, do seu desejo. Você precisa ser um jovem, nós precisamos ser uma juventude, irmãos, de homens e mulheres que aprendem a esperar, que aprenderam a esperar. Você que está namorando, cuidado, aprenda a esperar, porque você vai perder a melhor parte de um casamento saudável, se você se precipitar ainda no namoro. Então toma cuidado. Acima de tudo, guarde seu coração, guarde a sua vontade. Eu sei que você é um jovem aí muito, sabe, na vontade. Calma, espera, continua no namoro corte. Continua, sabe, honrando a sua namorada. Continua firme no Senhor, que vai chegar o dia do casamento, homem. Se aquieta. Calma. Relaxa, fique, igual o Marcos fala, fique fly. Sabe? Que quando você casar, você vai ver que não é como você pensava que era. Sabe? É muito melhor. Né, Pedro? É muito melhor, né? Então calma. Segura o trem aí.
que você vai vencer, que você vai desfrutar de um tempo bom, quando chegar o dia de você casar. Mas até lá, irmãos, sirva ao Senhor de todo o seu coração, não é só a metade. Eu gostaria de ler outra passagem lá em Jeremias. Jeremias capítulo 17. A gente está chegando nos momentos finais. Jeremias capítulo 17. Versículo 9 e 10, diz assim, o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com sua conduta, de acordo com suas obras. É forte, irmãos? É forte. É muito forte isso. Deus, Ele há de recompensar cada um de nós, de acordo com sua conduta, irmãos, de acordo com seu comportamento. Se você é um jovem, talvez um pré-adolescente, que já tem entendimento, se você tem dificuldade de obedecer seus pais, vigia, viu? Vigia. Se você tem dificuldade de obedecer seus professores na sala de aula, vigia aí, viu? Porque Deus está vendo você. Você pensa que você não vai ser cobrado também, é? Que você é pequeno? Você pode ser pequeno, mas a sua cabeça já entende, viu? Você já tem entendimento. Então você vai ser... Deus vai cobrar de você, jovem, pequenininho, até o adulto. Deus, Ele vai cobrar. Deus, Ele consegue ver e perceber cada ação sua fora da igreja. Deus está vendo você. Você pensa que Deus só vê você aqui na Aliança Jovem, no momento bom, no momento do louvor, onde todo mundo está sentindo a presença de Deus, onde o Espírito Santo está passeando aqui na igreja. Isso é gostoso, isso é bom, isso é maravilhoso. Mas quando isso tudo acabar, nós vamos estar lá fora. E lá fora você precisa demonstrar que você é crente ainda. Você precisa mostrar para as pessoas que você tem caráter. Então toma cuidado, menino. Vamos obedecer a mãe, o pai. Talvez você mora com a tia, sua tia, na sala de aula, é onde você mais peca. O pastor fala assim, criatura. É onde você mais peca, é na sua escola. É ou não é? É. Então vigia, porque Deus vai cobrar de você. Deus vai cobrar de você. No livro de Mateus, no capítulo 5, no versículo 8, a palavra de Deus diz assim, Mateus capítulo 5, no versículo 8: Bem-aventurado os puros de coração, pois eles verão a Deus. Bem-aventurado os puros de coração, pois eles verão a Deus. Quem quer ver Deus aqui, irmãos? Quem quer ver Deus? Vamos lá, diante de Deus, quem quer ver Deus aqui? Pois vamos purificar o nosso coração. Amém?
que você verá Ele antes do tempo. Tem jovens aqui que já estão vendo Ele, faz tempo. Tem jovens aqui que vivem uma intimidade tão intensa em Deus, que, meu Deus do céu, meu Deus, porque é o nível do coração, irmãos. É o nível de entrega do nosso coração, irmãos. Bem-aventurados puros de coração. É a pureza do coração, irmãos. É a pureza do seu coração. Eu creio que eu estou diante de jovens puros de coração. Puros de coração. Vamos honrar o nosso líder. Vamos honrar o Fábio, líder dessa juventude. Se você quiser crescer em Deus, se aprofundar em Deus, jovem, vamos honrar esse cara ali, ó. Vamos honrar esse cara. Sabe? É a maior maneira, uma das melhores maneiras, jovens, de você agradar o coração de Deus, é honrando o seu pastor de jovens, seu pastor geral, é honrando eles, que nós faremos a diferença, que nós seremos essa geração que vai quebrar essas velhas regras. Se você quer permanecer do jeito que você está, tudo bem. Quem sou eu para mudar o seu ponto de vista? Quem sou eu para mudar você, a sua mentalidade, a sua forma de pensar, a sua forma de agir, a sua forma de falar? Quem sou eu? Mas olha, irmãos, eu vou dizer para você, da mesma forma que Josué disse para o povo de Israel, um povo dividido, eu vou falar para você, jovem, da mesma maneira que Josué falou para o povo de Israel. Se você quer permanecer assim, tudo bem, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quando eu sair daqui, irmãos, eu vou permanecer o mesmo lá fora. O mesmo que eu falo no sentido, com a mesma visão, com o mesmo propósito, com o mesmo coração, com os mesmos pezinhos no chão. Agora, se você, jovem, não quiser desfrutar do melhor dessa terra, então permanece do jeito que você está, sabe? Se você não quer construir uma família, então continue desonrando, sabe? A sua casa, os seus pais, né? Se você não pensa em ter filhos, né? Continua desonrando. A palavra de Deus diz que aquele que desonra, que continue desonrando, é mais ou menos assim. Me enrolei todinho, né? Mas aquele que está buscando ao Senhor, que continue buscando. É mais ou menos assim. O pastor Lucas sabe disso, ele vai nos ajudar aqui depois. Mas se você quer continuar desonrando, então continue desonrando. Deus está lhe vendo. Mas se você quer, sabe, continuar crescendo, continuar buscando ao Senhor, então continue a buscar, continue a perseverar, continue crescendo mais e mais, dia após dia, continue dando fruto. Mas eu quero dizer para você que eu e minha casa, é sério, irmãos, eu e minha casa serviremos ao Senhor, né? Eu vou servir ao Senhor, eu não sei você, mas eu vou servir ao Senhor.
nessa passagem de Josué, capítulo 24, você pode até voltar lá, para a gente finalizar. A gente leu esse capítulo 24, você viu o que Deus fez pelo povo, por aquelas pessoas, você viu a maravilha que Deus fez. Mas continuando o contexto, a história, Josué ele morre. E se você for se deleitar nessa história, bem no capítulo 1 de Juízes, foi o único capítulo que o povo de Israel permaneceu obedecendo ao Senhor depois da morte de Josué. Mas do capítulo 2 para frente, irmãos, é só desastre. É só o povo desobedecendo, o povo voltando atrás. O povo que tinha dito que serviria ao Senhor, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Alguns capítulos depois, voltam atrás, retrocedem. E aí, um cenário de destruição começa. Um cenário de gerações sendo destruídas começa. Por conta de um povo obstinado ao pecado. Eu quero dizer para você nessa noite, você jovem, do pequeno ao mais velho, gerações dependem de você. Gerações, multidões de pessoas dependem de você. Dependem de você. Se você parar hoje, talvez gerações nem terão o privilégio de nascer. Se você parar. E se você parar hoje, talvez gerações que estão vivas te esperando morrerão. Então é por isso, irmãos, que os campos estão brancos, estão maduros. E se você não entender isso que nós estamos vivendo, que a igreja está vivendo, que nós estamos vivendo, se você não entender o tempo, os tempos, as coisas que estão acontecendo, se você não pegar isso para você de uma forma responsável, pessoas irão morrer. E a culpa vai ser de quem, irmãos? Porque você parou. Então você não pode parar. Se você está fraco, hoje você vai se levantar. Se você se sente parado, hoje você vai começar a se movimentar. Se o seu ministério parecia estar travado, hoje destrava, irmãos. É por isso que eu convido você a se colocar de pé, agora no seu lugar.